Olá, tudo bem? Eu me chamo Joanisson Boaz, para você que não me conhece. E eu vou sempre trazer conteúdos aqui nesse canal para fomentar e contar uma história. Bom, antes de mais nada, eu vou convidar você a deixar o seu like e agradecer você que já é inscrito e você que não é, a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho e ficar por dentro de todas as novidades. No vídeo de hoje eu vim contar uma história muito conhecida pelos pinheirenses mais antigos. Claro que a juventude de hoje não tem esse conhecimento, essa visão. Eu estou falando sobre o quê? Eu vim contar para você a história do farmacêutico e palhaço Abiloredo, que residia aqui em nossa cidade e que poucas pessoas sabem dessa história. Veja só, há meses atrás eu fiz essa passagem que eu vou rodar para você daqui a pouco, e nessa passagem já vou pedindo desculpa, porque ao citar o nome da esposa de seu Abiloredo, que foi Dona Inês, eu chamei ela de Esther. Então já vou pedindo perdão nessa primeira passagem. Mas fica comigo, acompanhe o vídeo que eu sei que você vai gostar. É uma história muito interessante. Bom, olá meus amigos que me acompanham aqui pelas redes sociais, você que sempre está aqui comigo para entender e conhecer mais uma história daqui da cidade de Pinheiro. Hoje eu estou aqui no centro da cidade de Pinheiro e vim contar para você a história de Abiloredo, um grande farmacêutico aqui em Pinheiro que chegou e residia bem exatamente nessa casa aqui. Abiloredo veio para cá, para Pinheiro, a convite de um circo, e quando chega em Pinheiro encontra a Dona Esther, a sua esposa, e daqui ele constitui família. Eu vou tentar chegar um pouco mais perto para que você que está me acompanhando possa compreender um pouquinho dessa história. Essa aqui era a casa de Abiloredo, aqui que ele residia, aqui que ele criou os filhos dele, aqui que ele passou uma boa parte de sua vida morando com Dona Esther. Eu ainda, quando criança, tive a oportunidade de conhecer o seu Abiloredo, né? Sempre que a gente passava, ele estava aqui pela porta, já cumprimentava a gente. E é isso que hoje resta da casa de seu Abiloredo. Haja vista que hoje ele já é falecido, mas a sua história e o seu legado ficou para aqui para a gente. Mais aqui um pouquinho, eu convidei aqui meu cinegrafista para me acompanhar, bem que exatamente era a farmácia dele. Hoje já não existe mais, tá? Foi topada aqui essa porta, né? Aqui era a farmácia de Abiloredo. Continha muitos remédios naturais, remédios de farmácia que vinha para cá para a cidade de Pinheiro, e muita gente na oportunidade se consultava e comprava o seu medicamento. Aí, como o cinegrafista pôde mostrar para você, ainda existe em cima a descrição da farmácia de Abiloredo, uma das farmácias mais antigas daqui da nossa cidade, uma das farmácias referências aqui em nossa cidade, que hoje ficou na história da cidade de Pinheiro. Então este espaço aqui, que era a farmácia de Abiloredo, que aqui era a casa dele, hoje existe somente essa frente, né? Que talvez possivelmente com os anos já não exista mais essa frente, porque a civilização chegou e com certeza hoje Pinheiro já vive uma nova roupagem da cidade que cresceu, e essa farmácia com o tempo está se perdendo. Então eu quis contar para você essa história aqui no nosso canal, nas redes sociais, para que você pudesse entender. A gente não teve acesso a adentrar, até porque não existe mais o fundo da casa. Aqui já as paredes já foram constituídas, já foram fechadas. O que se tem aqui, ó, como você pode ver, são só um resto aqui já das paredes e um quintal que foi derrubado a casa, né? Então ficou na história de Pinheiro um legado deixado por esse farmacêutico, um palhaço que chegou pelo circo, casou com Dona Esté e morou aqui exatamente nessa casa. Eu quis contar para você, mas É como se sabe, o progresso chega e quando chega, traz consigo muitas diferenças. Hoje, os casarões aqui em nossa cidade têm sido demolidos por conta de empresários que compram e acham que não é tão importante. Só que com esses casarões, vai junto com ele, quando vem a demolição, a história. Então, a partir de agora, eu vou começar um trabalho aqui em nosso canal, começar a te contar aqui em nosso canal, histórias que não existem, relatos escritos. Ou seja, são aquilo que o povo traz em sua memória, mas que não existe nenhum relato. Eu tenho visitado vários lugares, conversado com várias pessoas, e quero dividir contigo toda essa informação desta que é a nossa cidade, que em si ela tem uma grande história, existem grandes riquezas e que muitos de vocês, muitos de nós também, eu reconheço, não conhecem. Então, na história do Abiloredo, algo que me chamou muito a atenção, este palhaço que chega em Pinheiro, casa com Dona Inês, e que cria-se uma família acerca de que ela já estava viúva quando ele a encontrou, é muito interessante. Andando pelas ruas de Pinheiro, eu encontro o seu Pedro, e vou ao encontro do mesmo para que ele me conte melhor
sobre a história do Abiloredo, uma vez que ele era vizinho bem de frente. Então, para você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, eu estou tentando contar essa história desse pinheirense Abiloredo, esse farmacêutico, palhaço, esposa dona Inês de Castro, e seu Pedro é vizinho bem de frente aqui da casa do seu Abiloredo. Seu Pedro, boa tarde. Boa tarde. E obrigado aí por nos aceitar conversar aqui com o nosso público que está em casa nos acompanhando. Sim, o senhor conheceu o seu Abiloredo? Eu conheci Abílio desde quando ele chegou aqui em Pinheiro, e ele era empregado do circo, trabalhava no circo. Tá vendo? Aí Dona Inês já era viúva. Aí eles se namoraram e casaram aqui. E ele tem um filho com Dona Inês. Agora ele tem os outros filhos, que é Imoré, Zé Paulo, tinha Moema e eram esses três. Tá vendo? Uhum. E agora, Tatiana e Cleuber. Tatiana não é filha dele legítima, eles criaram. E tinha o Cleuber. Cleuber Moreno, ele mora em São Luís, não morava aqui junto com ele. Morava sempre em São Luís. Tá vendo? Eu conheci ele muito mesmo. A farmácia dele é a Farmácia da Paz. Era Drogaria da Paz. Drogaria. O que a gente encontrava nessa época aqui? Os remédios, né? Eles fabricavam aquelas porções de remédio popular e vendiam para a população. E sempre tinha outras farmácias sem ser a dele aqui em Pinheiro ou tinha só a dele? Não, tinha essa aqui dele, tinha de Almir Soares e teve uma de Dr. Osório. Não estou lembrado do nome agora. Tinha aqui na praça, tinha outra farmácia também. A praça de Sarney. Mas a dele é uma das primeiras, né? A mais velha que tem aqui. Que essa casa aqui foi terminada em 1940. Essa casa foi terminada. Foi. Esses filhos, ele teve um filho com Dona Inês, mas esses outros ele também criava? Criaram, todos eles consideravam ele como pai. Né? Era. E, seu Pedro, era uma pessoa boa de conviver? O senhor que era vizinho dele aqui, era uma pessoa boa assim, de conviver? Muito boa, amigo da hora de precisa, ele estava junto com a gente. Se a gente precisasse de qualquer coisa, ele estava junto com a gente. Tá vendo? Fosse para fazer qualquer coisa, ele fazia pela gente. Seu Pedro, agora no ano de 2022, o senhor se deparar com esses prédios, essa lembrança da sua época. Hoje os empresários compraram, né? Não vai citar nome aqui que não convém. Os empresários compraram esses prédios, derrubando, e está indo junto com a derrubada uma história. É uma história. Né? Como é que o senhor se sente vendo? Rapaz, essa história desses prédios são muito antigos. Não era para eles derribarem, né? Não botar abaixo. Porque tinha o prédio Dona Cotinha Pereira lá embaixo, que quando foi no tempo de fazer aqui a casa de Sarney, eles reconstruíram, eles trocaram o piso de lá com o desse daqui, eles deram outro piso para ela, porque o piso de lá era bom para esta casa aqui de Sarney, que era um piso antigo. Então até o piso foi reaproveitado. Foi, aí de Sarney foi. Seu Pedro, Abiloredo, palhaço, casou com Dona Inês, constituiu a família dele aqui na cidade de Pinheiro, amava Pinheiro, né? Se tornou um pinheirense nato, porque alguém contribuiu muito para a nossa história, e já falecido, e a gente percebe a história desse palhaço, desse farmacêutico, né, que você ajuda para Pinheiro, a primeira farmácia, em 1940, né? De repente, a gente vê hoje ficar só na lembrança, e quando eu quis fazer esse vídeo que eu lhe falei, porque a juventude já não sabe quem foi Abiloredo, né? Já não lembra. E como é para o senhor chegar na sua casa, que é bem, o seu Pedro, ele mora bem em frente aqui à casa do Abiloredo, né? A farmácia do Abiloredo. Seu Pedro, é verdade que onde a igreja presbiteriana era o centro da maçonaria? Era verdade? É verdade? Aqui? Não, aqui foi a maçonaria. Mas primeirinho foi o Elisabeto Barbosa de Carvalho, um colégio que teve aqui. Ali onde é a igreja presbiteriana? Ali na presbiteriana. E mais encostado, aonde tem um lava-jato hoje, era de Dona Sofia.
Era a dona Sofia. Era. O que funcionava lá, seu Pedro? Lá funcionava só a morada, Sua casa de só casa de morada. morada. Tá vendo? Certo. Esse bar de Paulo Castro aqui, Ele é antigo, é antigo. um dos mais antigos que tem aqui. Um dos primeiros bares da cidade de Pinheiro. Esse aqui foi. Esse Foi, né? daqui. Seu Pedro, e para quem está nos assistindo agora em casa, nos vendo, o senhor lembrar dessa história, não é difícil chegar a ver hoje derrubadas, casas sendo derrubadas, a história se perdendo aqui em nossa cidade? É difícil, né, seu Pedro? É muito difícil. É difícil demais. Porque esse pessoal hoje, os mais novos, não conhecem quem era Pinheiro. Uhum. Porque o Pinheiro era aqui da Pernambucana, da prefeitura, até na Praça da Matriz. Esse era Pinheiro. Começou. É aí que era Pinheiro. Aí para cima tinha bem poucos moradores. Tá vendo? Estas ruas, tudo era areia. Tinha muito fojo. Né, seu Pedro? Muito. Aqui do Obelisco até na casa de Finado Zusa, que era joalheiro, lá a gente vinha, no tempo de inverno, você vinha agarrando na cerca para não cair nos fojos. Né, seu Pedro? O senhor reside aqui nessa casa há quantos anos? Tenho aqui nessa casa, eu já tenho 36, já tenho 40 anos aqui nessa casa. E ela era casa baixa. Aqui era uma casa baixa. Era. Caminha que trabalhava aqui nessa casa. E eu trabalhava ali na casa da Dona Sofia, de sapateiro. Aí depois eu passei para cá, comprei essa aqui do seu Chico Leite, que era a casa era do irmão de Afonso Guimarães. Ele morreu em São Luís, bem na porta da casa dele, aí mataram ele. E ficou para os herdeiros, e Chico Leite me vendeu a casa. Recentemente eu passei aqui, que eu moro aqui na bairro da Matriz, pertinho aqui. Seu Pedro, eu percebi aqui uma placa de vende-se aqui na sua casa. O senhor estava querendo vender nessa época? Queria. Quero vender também. É mais uma história, porque assim, essa casa aqui, eu tenho 35 anos. Quando eu me entendi, essa casa já existia. E o seu Pedro sempre foi comerciante aqui. Eu sempre passava, olha, o seu Pedro aqui trabalhando com muita delicadeza, um senhor muito respeitador, e alguém que está querendo também vender a casa, desfazer, e essa casa aqui é parte da história de Pinheiro também, a casa do seu Pedro. O seu Pedro, nós paramos lá no Seu Zusa, que a Matriz começava a Pinheiro da Passarneira, acabava na Matriz, esse era a Pinheiro de antigamente, né? Esse aqui era o Pinheiro de antigamente. Né? E hoje o senhor vê essa Pinheiro toda estruturada? Toda estruturada. Não é mais aquele Pinheiro que era. A paz, né, seu Pedro? Não tem mais a paz. Hoje nós não temos paz. Porque a gente não pode sair à noite. Porque sua família não pode sair, porque é muita molecagem que tem hoje. Essa molecagem de hoje faz tanta besteira com os mais velhos. Eles não respeitam ninguém. Ninguém respeita ninguém. É verdade. Assim que é assim. E de quando era o antigo Pinheiro, é antigo, porque a gente conhecia todo mundo, a gente respeitava os mais velhos. Hoje ninguém respeita ninguém. Verdade, seu Pedro. Né? Hoje ninguém respeita ninguém. Então, o seu Pedro é morador aqui da cidade de Pinheiro, os moradores antigos dessa parte aqui de Pinheiro, conhece a história de Pinheiro como ninguém. Esse trecho aqui eu estou contando para você aqui nas redes sociais, para que você possa compreender a dimensão que era a nossa querida Pinheiro. E esse morador aqui, esse senhor, tem muita história para contar. Conheceu Pinheiro como Pinheiro era, conheceu Abiloredo, que nesse quadro aqui eu vou falar especialmente do Abiloredo, que foi esse pinheirense, esse palhaço, que casou com Dona Inês, formou sua família e já é falecido. Esse é o Pedro, antes dele morrer, eu lembro do episódio dela criança, quando invadiram a casa deles, não foi? Foi, invadiram a casa dele, quase mataram, botaram ele embaixo no quintal, na descida da escadazinha que tinha lá no quintal, eles botaram ele embaixo, mas eles botaram para roubar, não sabe? Isso aqui foi. Mas não levaram, essa época não levaram quase nada dele. Foi, né, seu Pedro? E ela era surda, não via quase nada, né? Ela, Dona Inês, era. Ela vinha ser filha de quem aqui, assim? O pai dela eu não conheci, tá vendo? Mas ela é irmã de
Paulo Castro. De Paulo Castro. Era Paulo Castro, era Celso Casa, o que ele precisar, ele manda um vale para o senhor e você atende. Ele está muito bem. Aí foi isso aí. E o senhor é feliz com esse lugar? Sou feliz até lugar? Agora, até hoje eu sou feliz. Graças a Deus. É um lugar de paz, né, seu filho? Porque era casa baixa aqui, tá vendo? Eu que reconstruí. E eu me lembro que quando eu me entendia, assim, rapazinho, molecote, os meus sobrados que eu via assim, casa de 2 moradas, era essa aqui sua. Né? Foi uma das primeiras casas de 2 andares, pequena, assim como este meu, tá vendo? Que surgiu aqui. Olha só, gente, que história legal. E além de seu Pedro, vamos conversar com outros pinheirenses. Nós vamos trazer para você essa história, a história da nossa cidade, que nós não temos registros. Infelizmente, nós temos poucos registros. E essas pessoas são verdadeiros baús de informação e que eu vou atrás delas me conversar e me levar para você essa informação. Seu Pedro, novamente eu agradeço. Muito obrigado por já entrar na sua casa, por aceitar eu lhe filmar, tá bom? E essa sua história é uma história muito importante, bonita, e do amigo do seu Abiloredo que a gente vai contar aqui para você, tá bom? Então a gente se despede por aqui. Se inscreva no nosso canal. Fique ligado, tá ligadinho com você aqui nas redes sociais e vai dar certo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.